Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Bruno Dias, do escritório Almeida Santos, para mais um bate-papo do Bastidores da Advocacia. Muito obrigado por topar o nosso convite, Bruno. Opa, eu que agradeço aí, uma honra, um prazer estar com vocês. Vamos começar então já no que interessa. Me conta um pouquinho, contextualiza o que o escritório hoje faz, né? Qual a atuação de vocês, né, para a gente se localizar um pouquinho. Beleza. Bom, nosso escritório ele tem a base física no centro do Rio de Janeiro, né? A gente começou em 2018. A gente atua especializado assim, em direito do trabalho previdenciário e direito digital com ênfase em direito do consumidor, que aí é mais a minha parte, né? Tá, legal. E a trajetória de vocês, como é que começou esse escritório em 2018? É relativamente novo, né? Então foi uma trajetória rápida aí para chegar onde chegou. Sim, sim, é. A trajetória começa muito pelo meu pai, nós somos sócios, né? À época eu estava ainda na graduação e ele tinha feito a faculdade, assim, digamos, depois de velho, tinha tido outras profissões e começou a arrumar para advocacia. Ele Vocês fizeram trabalhava faculdade ao em... mesmo tempo? Só pra entender. Você e seu pai Não, fizeram não, faculdade ao mesmo tempo. não, não. Ele fez um pouco antes, terminou, já estava advogando, sendo que ele Entendi. começou depois de velho, digamos assim, né? Já Ah, entendi. tinha Aham. tido outras profissões, já foi pedreiro, caminhoneiro, já foi um monte de coisas, de repente ele decidiu estudar, começou com a advocacia. Entrou no escritório, chegou a ser sócio desse escritório. Em 2018, ele tomou a decisão de abrir o nosso aí, o Almeida Santos, né? Aí, à época, começamos só eu e ele mesmo, numa salinha no centro da cidade, do Rio de Janeiro, né? Então, tinha que jogar em todas as posições ali, desde recepcionar o cliente na porta, servir cafezinho, preparar a documentação, organizar a empresa. Então, o Legal. início foi mais eu e ele ali, atendimento presencial mesmo, e isso aí foi o começo do escritório, né? Posteriormente, depois eu consegui terminar a graduação, né? Que eu fiz na UERJ, no Rio. É difícil de entrar e mais difícil ainda de sair, né? Então, de greve, essas coisas, consegui. Quantos anos para se formar? Eu consegui fazer em 5,5 por causa da greve. Ah, foi. Atrasou um Deu, pouquinho. deu. Tranquilo. O ferimento foi leve, mas foi um pouco difícil assim de sair. Mas foi isso. Aí o início do escritório foi esse. Aí depois a gente já começou a trabalhar mais junto, ter advogados mais parceiros em nichos específicos que a gente não atua, não é a nossa especialidade, tipo imobiliário, alguma coisa de penal. A gente Uhum. tentou estabelecer essas parcerias e nós trabalhamos mais especificamente nessas áreas aí. Entendi, entendi. Você falou que era presencial no começo, né? Qual que era a estratégia de captação Isso. de clientes? Era indicação? Como é que vocês traziam gente? 100% indicação, 100% comunicando onde a gente estava, aquilo que a gente fazia, por que a gente fazia, como fazia. As pessoas, né, contratavam a gente era sempre estimulado a dar indicação e tudo mais, e as indicações chegavam para o escritório. Então, à época, a gente não tinha tanto investimento em questões de marketing digital, essas coisas. Tinha o perfil, sempre teve no Instagram, a questão do Google Meu Negócio lá para as pessoas localizarem, a gente fez o site e tudo mais. Mas a maior Uhum. parte dos clientes que chegam, e ainda chegam para a gente até hoje, a maioria é sempre por indicação. Aí os gurus do marketing vão ficar um pouco chateados, mas esse foi o É, começo e funciona. sempre foi o forte nosso, assim. O que que vocês fizeram para dar certa indicação? Tipo, o seu pai, você falou que teve várias profissões, tipo, ele conheceu muita gente, isso ajudou, ou foi outra estratégia? Porque a maior parte dos escritórios, né, sofrem com isso para conseguir atrair cliente organicamente. Isso que aconteceu. Na parte de direito do trabalho, a gente achou um nicho bem específico que era dos motoristas de caminhão, de transporte, logística, principalmente das grandes varejistas. Tá? E a gente começou a notar que sempre tinha recorrência de ilegalidades ali em relação à contratação, pagamento de horas extras, tudo mais. Então, um funcionário chegava dessas empresas e a gente sempre estimulava, ó, tiver gente lá com o mesmo problema, aí com um Uhum. cartãozinho mesmo, pedindo indicação, e começaram a chegar os clientes. E a gente sempre focou em prestar um bom serviço, um serviço de excelência, né? Tentar sempre atualizar o cliente sobre o caso, explicar direitinho, ser o mais transparente possível, tratar muito bem desse atendimento, dessa condução do processo todo. E isso gera confiança para o cliente, e quando a gente estimula, eles sempre indicam. Né? E nisso começou com o direito do trabalho mais especificamente, nesse nicho específico. E até hoje a gente recebe muitas indicações dos próprios funcionários, que a gente conseguia resolver os problemas, ter isso nas ações, né? E eles sempre indicando o nosso escritório em relação ao atendimento, a como a gente trabalhava e tudo mais.
Porque, assim, infelizmente, na advocacia tem muita experiência ruim também, né? De gente que contrata o Uhum. escritório, não tem notícia do processo, o advogado não responde, não tem uma dinâmica de atendimento ali para responder e tudo mais. Então, à medida que, por exemplo, meu pai focava mais na parte técnica, eu também tinha uma formação técnica em administração e sempre gostei de estudar gestão, então já cuidava mais dessa parte de relacionamento com o cliente, ter esse contato, de organizar as coisas, deixar tudo bem, os procedimentos bem arrumados, deixar isso bem claro, para a gente ter essa visão mais de empresa mesmo, aí não só do advogado individualmente ali prestando serviço. Entendi, entendi, legal. E vocês tinham que ter uma estratégia ativa também de indicação, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas fica só passivo. Tipo, eu tenho um bom atendimento, tenho um bom, é, enfim, uma boa experiência ali do cliente, conduzo bem os processos, mas eu não peço indicação, né? Porque você falou ali desde o começo, vocês ativamente pediam para o cara trazer mais os colegas de trabalho dele, enfim, para vocês. Isso. É Depois a isso? gente passou a entender melhor assim como é que a gente poderia fazer isso, né? Antes era só o cara entrou na nossa sala, a gente entregava o cartão, pedia e tal, tudo mais. Só que tinha aquela questão mais imprevisível, assim, de não saber nem quando vai chegar, nem se vai chegar a indicação, né? Então, Uhum, a gente sempre tentava se posicionar até mesmo com as pessoas que a gente conversava, porque, assim, direito do trabalho para a pessoa física e direito do consumidor, para a pessoa física, a maioria das pessoas que a gente tem contato, seja quem for, é potencial cliente. Então, uhum, a gente sempre nas conversas tentava deixar claro, né? Depois disso, a gente começou a entender um pouco mais e tentar pesquisar até mesmo com os nossos próprios clientes o que eles preferiam, se eles sabiam o que a gente fazia, os principais problemas que a gente resolvia, e começar a trabalhar em cima disso mesmo, né? como Então, que vocês antes era mais no pesquisaram isso? feeling. Só para eu entender. Bom, por exemplo, no ano passado a gente fez uma pesquisa simples por telefone mesmo. Elaboramos um formuláriozinho de 10 perguntas. Coloquei a secretária no telefone aí na incumbência de ligar para os clientes, né? Então a gente passou a lista lá, ela ia ligando para os clientes e perguntando para os clientes algumas coisas do nosso atendimento. Então, desde coisas simples, tipo, como é que você prefere o contato com o escritório? Por telefone, por ligação, por WhatsApp, por e-mail? A gente descobriu que a maioria das pessoas realmente preferia o WhatsApp. Porque a gente ia muito na dedução, né? Então, Uhum, a gente começou a perguntar se vocês sabem quais os principais problemas que a gente resolve. Porque às vezes o cliente vem para um advogado trabalhista e não sabe que a gente atua também em consumidor, ou não sabe que a gente atua também em previdenciário. E aí os uhum. clientes diziam a maioria que não sabiam. Para eles, a gente só atuava em trabalhista. A gente, opa. Aí uns até mencionavam, poxa, eu tive um problema assim de consumidor, até pensei que vocês não resolvessem isso e tal. Então a gente já Putz, acendeu uma luz para a gente um alerta ali. isso, para começar a falar mais. Então, o que a gente começou a fazer? Mandar em lista de e-mail marketing a lista dos principais problemas, stories no WhatsApp falando disso, lista de transmissão, falando, ó, a gente resolve esses problemas aqui. Se você precisar, fala com a gente. Se souber de alguém que está passando por isso, indica a gente. E aí a gente começou a ter mais movimentação nisso também no WhatsApp, das pessoas procurando. Então, como é que o cliente prefere o atendimento? Ele prefere atendimento virtual ou presencial? E aí a gente deu ainda a possibilidade de virtual com a possibilidade de ser presencial. A maioria dos clientes responderam isso. Então, Tipo, isso, eu prefiro não me deslocar até aí, mas se eu precisar, eu quero ter opção. isso às vezes até pela questão da confiança mesmo, né? Porque quando os clientes começam a procurar pela internet, ficam com medo de ser golpe, alguma coisa e tal. Uhum, Então, os clientes novos também ficavam assim. Quando você conversa com os clientes, falam: nossa, a gente tem uma base física no Rio de Janeiro e tal. Tá aqui o endereço, tá aqui o link do Google Meu Negócio. Isso passa uma confiança para eles nessa contratação pela internet, né? De contratar advogado pela internet, eu acho que é uma coisa relativamente recente, nova, né? Então, e após pandemia que acelerou mais, assim, né? Durante a pandemia que acelerou mais. a maioria, por exemplo, escolheu essa possibilidade. Ó, quero virtual, mas se tiver a possibilidade de ser presencial, eu quero também. Entendeu? Legal, Então legal. ficava isso. Então a gente perguntou mais ativamente, com base nessas respostas, a gente começou a tentar melhorar o atendimento assim, com base na resposta dos clientes mesmo, ter ali uma resposta concreta e não só na dedução de, eu acho que o cliente gosta disso, eu acho que o cliente gosta daquilo. A gente começou a perguntar e estimular Uhum. mais isso também, né? E teve alguma coisa que surpreendeu vocês com essas pesquisas? Tipo, algo que, se vocês fossem na dedução, vocês teriam errado? Eu acho que o E. que mais surpreendeu para a gente foi os clientes não saberem os principais problemas que a gente resolve ou as outras áreas que a gente atendia. Uhum. Ah, para a gente isso era bem claro. Pô, isso aí tá no site, isso aí tá no Instagram, isso aí tá não sei aonde, né? A gente às vezes Ninguém lê. deduz no dia a dia
vai tocando e os clientes não sabem. Então a gente começou a divulgar mais isso de forma mais assertiva e Via mais WhatsApp mesmo. estratégica pensando. Isso, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e-mail marketing e tudo mais. Começou a Legal. comunicar com ele esses outros problemas. Então, isso Legal, legal. é um ponto que a gente começou a pensar. E você falou que vocês nasceram bem nessa pegada mais física, mais tradicional. E hoje vocês estão no marketing digital, né? Já atacando, sei que vocês atuam a nível Brasil já. Como é que foi essa transição aí? Cara, então, como no escritório somos sócios, eu e meu pai, são duas gerações completamente diferentes, né? Eu brinco com meu pai que ele é um advogado raiz e eu um pouco mais Nutella, zoando Um assim, pouco né? não, você é o advogado Nutella É, dele. pois é, tu já conhece. Você é o advogado Então, Nutella, ele é o raiz. meu pai é o raiz de petição, barriga no balcão, despachar com o juiz, de atender o cliente presencial, servir cafezinho e tudo mais. E a gente começou até dentro disso, de primeiro focar no feijão com arroz, de como a gente atende nosso cliente, começou a identificar o perfil de alguns clientes. Então, por exemplo, meu pai ele já tinha um histórico que ele trabalhou como motorista, então ele conhece como é essa rotina, ele sabe. Então, os clientes iam até lá presencialmente, né, porque queriam trocar essa ideia, conversar com ele, às vezes não tinham muita habilidade para fazer uma chamada de vídeo, como eles são coisas que são Uhum, relativamente novas, então, para um público específico, direito do trabalho previdenciário é meio complicado se atender assim, então a base física era importante. uhum, Então, na conversa, os clientes já notavam que ele sabia, que ele entendia e tudo mais, isso facilitava a conversão. Tinha um outro perfil de cliente consumidor que geralmente é as pessoas que compram pela internet, as pessoas que contratam serviço pela internet, que já têm essa habilidade e não têm a vontade de se desprender de um lugar para outro para ser atendido presencialmente numa reunião que pode levar ali 30 minutos, 40 minutos, no máximo uma hora, então, para resolver uhum, as coisas. Então, entendendo os perfis dos clientes, a gente começou a tentar direcionar um pouco mais. Então, por entendi. exemplo, em direito do trabalho, a gente sempre tentou focar mais no orgânico, e aí, com o direito do consumidor, com a minha parte, a gente começou a focar um pouco mais no comercial. Então, com Uhum, produção de conteúdo, por exemplo, no meu Instagram mesmo, talvez nem tão com foco na prospecção, mas até para gerar autoridade mesmo. Google Ads, a gente chegou a investir também para tentar prospectar cliente, com essa parte mais comercial, uhum, e sempre continuando aí com o estímulo de indicação dos clientes. Nisso a gente começou a atender outros estados. Então, eu, por exemplo, estou em Curitiba, a gente já tem processos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, uhum, Nordeste, Distrito Federal, tudo mais, todos focados em consumidor. entendi. Então, a gente começou a Consumidor que vocês expandir estão focando nessa estratégia mais de expansão e inovação. Por ser um público que já isso, consome online. Tipo, vocês entenderam? isso. E também porque o processo, a maioria dos processos em consumidor são mais céleres, né? Tem menos complexidade em determinados casos. Uhum, A maioria dos tribunais começou a digitalizar o serviço, as audiências passaram a ser virtuais, né? Os processos já uhum. são todos eletrônicos, então É, isso e começou a trabalhista vários facilitar. estão voltando, né? Isso, ainda Já. tem audiência presencial, e a Uhum, dificuldade do processo, às vezes, da confiabilidade do cliente para contratar e tudo mais. Não que não dê para funcionar, é uma coisa que a gente também está mirando para tentar investir mais até em direito do trabalho. Mas consumidor, a gente percebe que o pessoal tem mais esse perfil, entendeu? Não tem essa barreira, vou contratar um advogado que está em outro estado para resolver um problema aqui, entendeu? entendi, entendi. E você falou de você ser o advogado Nutella e teu pai é o advogado raiz. Eu gostei da metáfora. Cara, tem diferenças, assim, tipo, conflito do dia a dia de geração para geração, tipo, tem visões diferentes dentro do escritório, como é que vocês lidam com isso? Todo dia. Cara, assim, eu tenho um pensamento mais de comercial, de prospecção, de fechamento de contrato, e tudo mais. Ele também tem, mas eu, por ter vindo de uma escola de administração, sempre pensei muito nisso. Não que eu abandonasse a parte técnica, continuei estudando e me dedico até hoje muito à parte técnica, estudar, aprendizado e tal. Por eu Uhum, ter essa visão comercial que ele não teve, digamos, na faculdade, apesar de ter trabalhado com outras coisas, eu sempre tentava implementar algumas coisas que a gente, vira e mexe, tinha uma barreira. Por exemplo, atender cliente virtualmente. Não, atende aqui presencial e tudo mais, o cliente vem aqui, a gente resolve e tudo mais. E aí, essa pesquisa também foi boa para mostrar para ele. Falei, cara, os clientes preferem atendimento virtual e começar a instituir isso pouco a pouco.
Então, tem coisas que são da cultura do advogado, que é um pouco mais antigo que essa nova geração, que é minha, digamos assim, que eles estão tendo que mudar, né? Então, assim, eu também tive que achar o meio termo da paciência entre aprender com ele e ensinar ele também o que eu estou aprendendo, para a gente conseguir Uhum. achar o meio termo. Legal. Então, Legal. conflitos acontecem, mas hoje em dia, a gente tem essa maturidade para poder enxergar e pensar muito mais na empresa do que aquilo que a gente quer, né? Do que a Uhum. gente acha que é bom. Uhum. Então, acho que É, o ponto é esse. até porque, assim, ele também trouxe com a pegada raiz dele, ele trouxe muito cliente, né, também, tipo, imagino que Exato. para Até um, hoje. até hoje, né, imagino que pra um cara que você falou que ele foi caminhoneiro, né, mexeu ali com transporte, se é um cara que também é desse segmento, ser atendido por um advogado que entende do dia a dia, que sabe as palavras que os caras usam no dia a dia, que entende, tipo, né, a cultura, a linguajar, tudo ali da realidade, tipo, isso ajuda muito a converter, né, mais do que técnica de Sim, spin ou qualquer coisa assim. Então, tipo, o lado raiz também exato. ajuda, você tem que conseguir puxar ele só, né, pro lado Isso, bom do Nutella aqui. também trazer um pouco para o digital. Eu também tento achar o equilíbrio, né? Que hoje a gente até conversava esses dias aí sobre isso, né? O pessoal hoje fica muito nessa do o marketing digital, de que você tem que estar, de que você tem que botar não sei quantos mil ads, você tem que delegar a operação, você tem que ter um pessoal de venda, tem que ter e tal. E às vezes as pessoas não se preparam para receber isso tudo e acaba só lascando com a reputação Explodindo. que você construiu ali ao longo do tempo. Então, cara, a gente já investiu em ads, a gente sabe como é, sabe como é que funciona. A gente já investiu em redes sociais, a gente tenta ver o que funciona ou não. Assim, tudo isso tentando mensurar para a gente também não implodir o escritório, né? Ou trazer um monte de leads que não são qualificados, que a gente não vai conseguir atender, e deixar de atender os clientes que a gente já tem, que a gente já conquistou, que são clientes fiéis, assim, nossos, e simplesmente botar a operação em jogo por ir nessa neura de que o mundo está acabando, de que está todo mundo fazendo isso, está todo mundo indo para um lado, e a gente tem que ir para lá. Então, foi da minha cabeça também de tentar achar esse equilíbrio e entender, cara, calma, não precisa correr e tentar botar a Virar tudo carroça ponta na cabeça. frente. Exato. Então, Faz acho que sentido. esse equilíbrio, você tá com uma pessoa de outra geração assim, te traz esse equilíbrio também de você pensar, cara, também não são tudo flores, né? O pessoal que fala que investe no digital parece que é tudo mil maravilhas, não é? A gente sabe os perrengues, né? Não, e a gente escuta todo dia esse escritório que pegou, gastou 10 pau em ads e choveu o lead, sobrecarregou o escritório, tudo desqualificado, implodiu a operação deles. Acontece bastante isso. Então, Sim, todo faz mundo hoje sentido. tem a tese mais rentável, o que mais chega para mim de anúncio é isso, né? Uhum. Uma advocacia Sim. escalável, autogerenciável, a tese do século que vai te trazer honorário, você vai E que trabalhar você não vai pouco. precisar trabalhar. É, isso que não vai precisar mais trabalhar. É, Exato. é o sonho. Mas É, é aquela coisa, não acredito muito em, enfim, uma tese mágica, né, ou milagrosa que vai salvar o escritório. Eu acredito mais em, como você falou, né, fazer o arroz e feijão ali que tende a funcionar melhor. Mas faz sim. sentido. E hoje, o que que vocês estão olhando assim como foco do, né, projetos, prioridades aí do escritório que vocês precisam implantar até o final do ano? Enfim, o que que vocês estão correndo atrás agora? Tá, vamos lá. A gente teve uma corrida aí ano passado e esse ano. A gente falando essa questão de teste e tudo mais, focando assim, em teses específicas muito mais para padronizar o serviço e tentar pensar a prospecção, e tentar desenvolver canais de prospecção em cima daquela tese. Então, uma que a gente estava trabalhando era a negativação indevida, então tem esses percalços aí, tem a parceria que teve aí com vocês também para a gente trabalhar nisso. A gente conseguiu procedimentalizar tudo isso e tentar trabalhar em cima dessas teses. A gente está direcionando também muito para a parte de direito da saúde, ações contra plano de saúde, a legislação mudou bastante, favorável ao consumidor, jurisprudência, o número de usuários Tá cresceu, tem muitos crescendo. problemas, então a gente lida com alguns casos desses no escritório e começa a perceber que as pessoas têm cada vez mais problemas com esses planos de saúde, então a gente está tentando focar também a comunicação, pensar em prospecção nesses casos para ajudar essa galera nesse nicho, Uhum. além da parte mais geral de consumidor. E nesse contato com as pessoas físicas e processos, a gente começou a ter muito contato também com empresas pequenas e médias que, assim, começam a empreender e não têm muita noção.
do quão prejudicial pode ser para a empresa descumprir a legislação de consumidor ou não valorizar ali o cliente dele, consumidor na ponta. Isso fez a gente começar a direcionar prospecção de pequenas e médias empresas também, hoje principalmente no segmento de turismo. São empresas que intermediam uma série de serviços com aéreo, hospedagem e tudo mais, e acabam assumindo ali a frente da operação. Tem muita demanda quando há alguma interferência com um desses prestadores que eles vão intermediar, tipo, com a companhia aérea cancela um voo e tudo mais, e todos esses problemas vêm para eles, né? Explode Então, para eles. isso. Então, são empresas assim, que são pequenas, mas que têm essa mentalidade de que precisam valorizar aquele consumidor deles, que precisam valorizar o relacionamento com eles, que precisam melhorar os serviços, melhorar o atendimento, além do cumprimento da legislação mesmo de consumidor, não só como assim, cumprir com uma regra, mas também vender isso como diferencial para eles no mercado. Né? Então, vender para o consumidor que eles têm esse diferencial, de que lá eles conseguem resolver e respeitam também a questão dos direitos. Então, a gente focando um pouco mais na prospecção e aí tentando sair também dessa bolha, digamos assim, né, de pensar nesses canais que estão em voga agora, né, que é só rede social, só ads e tudo mais, pensando muito mais canais também no off. Então, por exemplo, a gente está em contato com softwares que prestam serviços para agências de turismo e tudo mais, para tentar estabelecer parcerias. Em relação às ações contra plano de saúde, a essas pessoas, os usuários, os beneficiários, né? A gente tentar canais também como profissionais da saúde, corretores de plano de saúde e tudo mais. Então, pensar um pouco em outros canais de prospecção que não são só os usuários. E, Legal. então, a gente começa a contar com isso. Tipo, hoje mesmo atendi um cliente que ele tinha um escritório de contabilidade para franquias focadas nessas óticas. Ele disse que tem muitos problemas, então a gente começar a estabelecer parceria com eles para atender esses clientes Legal. e tentar ajudar essa galera também. Empresas pequenas e médias que têm sempre essa visão de melhorar o atendimento, de fidelizar o cliente, de estimular a indicação, né? Uhum. Porque o que eu identifico, assim, que eu identifiquei no dia a dia, é que as empresas têm muita preocupação hoje em adquirir aquele cliente, conquistar o cliente. Depois que ele conquistou o cliente, parece que acabou, relaxa, agora só prestar o serviço aqui meia boca, né? Uhum, ele já está feito. E está feito, né? E aí, quando surge um problema com o consumidor, é que eles não sabem o que fazer. Quando surge algum ponto de contato assim, que ele pode perder o cliente, e aí o cliente pode queimar ele para outras 10 pessoas, ele acaba não se ligando nisso. Então, as empresas que começam a perceber isso, começam a se posicionar nessa questão, são as empresas que a gente também foca em tentar ajudar, não só com a parte jurídica, mas com a parte de negócio mesmo, pensar em como ela pode melhorar esse atendimento, gerar negócio, gerar dinheiro. Então, esse tem sido o foco aí, o que a gente tem pensado no momento. Entendi. Entendi, super bacana. Essa ideia de canais, né, canais de parceria é algo que eu vejo poucos escritórios explorando, ainda mais na área de pessoa física. Mas aí você já citou que eu vi pelo menos dois canais diferentes, né? Você pode, por exemplo, você quer plano de saúde, você pode correr atrás dos corretores de plano de saúde, porque com certeza, né, a bucha, quando estoura, o corretor vai ouvir também. E aí, para ele é um diferencial, ele fala, cara, não consigo resolver, mas eu tenho aqui um advogado que pode te ajudar e tal, e ele te indica. Para ele é Você falou, fidelizar o cliente também, né? Então, isso é sim, importante. sim. Então, para a empresa de software, de repente, estabelecer uma parceria ali, tanto de conteúdo informativo, de abrir alguma coisa diferente no software dela em relação ao contrato, Uhum. de ter essa relação com eles também, é importante. Então, a gente está começando a correr atrás dessas áreas, sempre cuidando daqueles clientes que a gente já conquistou, eu acho que essa é a nossa visão. Assim, não Uhum. adianta querer deslumbrar e torrar dinheiro com um monte de coisa que estão falando que é tendência, que agora vai mudar o mercado, que agora vai explodir. A gente está sempre antenado, sempre caminhando, né? Então, me conhece, sabe que eu estou sempre perto aí nos eventos de tecnologia, sempre conhecendo, trocando ideia, aprendendo, mas nunca deixando de fazer aqui o que deu certo até hoje, né? Então, a Uhum. gente está tentando achar o equilíbrio nisso e correr atrás dessas coisas. Legal, legal, querido. Para quem está começando agora o escritório, né? Vocês estão começaram em 2018, fizeram 5 anos agora, é isso, né? Isso. Fizeram uma trajetória legal, tipo, estão, acho que hoje bem estruturados, já sólidos. O que você dá de dica para quem está começando o seu escritório agora, que, né, enfim, está abrindo as portas ali? O que Cara, você queria ter ouvido quando em 2018?
Bom, assim, a gente não falou muito do começo, né? Assim, de onde a gente veio, né? Então, tipo, eu e meu pai, eu nasci, fui criado no Complexo Alemão, conjunto de favelas lá do Rio, que é famosa aí na televisão, né? Aquelas imagens lá de 2010 da fuga. Meu pai também cresceu lá. Eu acho que o que mudou a nossa vida, né, foi a educação, foi a gente realmente sentar, estudar, aprender e ter a humildade de aprender e de conversar. E eu levo isso para mim, assim, cara, se eu troco uma ideia com uma pessoa, eu quero sugar o máximo que ela tem para me oferecer e eu também quero oferecer alguma coisa para ela. Então, eu tento sempre pensar nessa relação de reciprocidade e sempre pensar que, cara, a educação, o conhecimento que eu adquiri, que eu trabalho para adquirir, foi o que me tirou de onde eu estava para o lugar que eu tô hoje, sabe? Tipo, eu Faz sei que aqui sentido. passaram advogados multimilionários, caras famosos, não sou esse cara ainda, né? Sou um mero mortal aqui trabalhando, mas assim, né, levando em consideração da onde a gente saiu para onde a gente está hoje, foi uma caminhada muito longa. E eu acredito que não só você estudar e se esforçar e ter conhecimento, mas também pensar como é que você pode monetizar esse conhecimento. Como é que você Não. pode transformar isso em algo que vai te dar resultado, né? Porque isso é também uma queixa de vários amigos que estudaram comigo e que são muito inteligentes, se dedicam muito, mas que às vezes não sabem monetizar aquilo que eles aprenderam. Isso acaba sendo um óbvio, sendo dificuldade. Então, hoje a gente tem muita ferramenta para aprender coisas que são interdisciplinares fora do nosso mundo jurídico. Então, estudar gestão, vendas, tecnologia, tudo isso agrega muito. A gente pensando que o escritório é uma empresa, então, cara, sair Uhum. um pouco do nosso nicho específico, de conversar só com os advogados, aquela pompa, né, de conversar de cima, e trocar ideia com a galera de empresa mesmo, e conhecer com eles o que eles estão fazendo na empresa que dá certo, de outras áreas, o que eles fazem no atendimento, o que eles fazem de marketing, claro, tentar adaptar e tentar aprender também outras coisas que não são do nosso meio, digamos assim, né? São coisas Uhum. que eu sempre dedico para aprender, CS, vendas, tecnologia e consumindo esses conteúdos, advogados que estão muito mais na minha frente, seguir esses caras, saber o que eles fazem, acompanhar aqui, né, canal da Zeno, outros canais que esses caras estão falando para entender o que eles estão fazendo, o que eles fizeram diferente. Eu Uhum. acho que eu assisti alguns anteriores aqui, e assim, apesar de eu ser mero mortal ainda, eu creio que estou no caminho certo, porque o que eles falaram aqui, o que a maioria falou, é o caminho que, por exemplo, eu penso. Né? Hoje em dia fala muito de resultado rápido, de você conseguir fazer ali, eu acredito muito na lei da semeadura, cara. Acredito que você tem que plantar, cuidar ali, no tempo certo você vai colher. Então, quanto mais você plantar, mais você vai colher. Então, é um trabalho dia a dia mesmo, é você se empenhar dia a dia, estudar, trabalhar, conhecer, e o resto as coisas vão acontecer no seu tempo. Né? Tentar ter a paciência para colher o fruto aí no momento certo. Eu acredito muito nisso. Show, cara, super legal. A paciência é a parte difícil, né? Mas É, é o desafio da nossa geração ali, ter essa paciência. E algo que você exato. falou que eu acho muito legal é a ideia de correr atrás de conhecimento de outras áreas, sabe? Eu vejo até às vezes o advogado querendo fazer isso, mas quando ele vai, sei lá, querer precisar vendas, ele joga vendas jurídica no Google, ele não joga vendas. Tipo, como se ele Uhum. aprender vendas por si não é útil, o ideal é aprender vendas já voltada para advogado. Só que, tipo, quanto você está perdendo nisso? Gestão para escritório. Por que você vai fazer uma pós em gestão de escritório? Na minha visão não faz sentido, faz uma pós em gestão. Tipo, o gestor consegue gerir qualquer coisa. Por que você tem que consumir o conteúdo já ali Exato. limitado por outra pessoa que é advogado e que provavelmente filtrou isso para você. Tipo, você também poderia consumir direto, né? Esses dias eu estava conversando com um colega nosso e eu vi, pô, plataformas de cobrança para advogados que cobram R$ 15 por boleto, R$ 20 por boleto. Os caras ficaram, meu, por que os caras pagam? Sendo que tem, sei lá, o Asas, que é R$ 2 por boleto, ou coisa assim. Deu. Porque os caras não chegam no Asas, eles jogam no Google, tipo, plataforma cobrança jurídico, plataforma cobrança escritório, e cai nos caras que estão ali superfaturando eles, entendeu? Então acho que isso que você É. fala faz muito sentido. Porque a gente fica, às vezes, muito no nosso nichozinho ali da advocacia, só vai em evento jurídico, só conversa com advogado, só segue o pessoal da área. E a advocacia, ter um escritório jurídico é uma empresa como qualquer outra. Então, tem que Uhum, pensar, claro, em adaptar para a tua realidade, mas quanto mais você aprender com outras pessoas que estão dando certo, se tiver da nossa área, ótimo também. Eu acho ótimo esse movimento que a gente está tendo hoje, aí, tirando os caras que
se aproveitam disso, mas acho ótimo ter toda essa produção de conhecimento para a galera que antes, sei lá, quando a gente começou o escritório lá em 2018, eu pesquisava, quase não achava. Então, gestão para escritório jurídico, vendas, organização do atendimento, procedimentalizar as coisas, não achava quase nada disso. Então, eu tinha que ir já pesquisando outras coisas e tentar adaptar. Hoje tem muito, então é importante também, é legal. Já fiz alguns cursos e converso com outros advogados, outros amigos da área, só acho que a gente não precisa Se cercar fechar. tanto, né? Eu acho que a gente pode aprender muito mais indo para outras áreas, para outros eventos. Então, eu também tô nesse caminho aí, de aprender com outras pessoas, de conhecer o que o pessoal está fazendo, de seguir quem tem algo realmente produtivo, quem não tem nenhuma fórmula mágica e que cara que realmente trabalhou para chegar ali, que ralou e conseguiu. Eu admiro muito essas pessoas e são as pessoas que eu tento seguir e aprender com elas aí. Então, se eu posso passar alguma coisa aí, principalmente para os jovens igual a mim, ó, a galera que está se formando e tudo mais, seria isso, cara. Tenta estudar bastante, aprende a monetizar isso, começa a seguir referências de pessoas que realmente trabalharam e que não vão vir com a fórmula mágica para você. Vai plantando diariamente que as coisas vão aparecer. Eu Perfeito, acredito cara. muito nisso. Perfeito, perfeito. Fechado. Obrigado por topar o papo com a gente, Bruno. Para Foi encerrar, ótimo. passa pro pessoal como é que eles podem te achar e entrar em contato contigo, LinkedIn, Instagram, enfim, tuas Cara, redes aí. meu LinkedIn tá meio abandonado, mas tem um arroba aqui, esse arroba aqui é do meu Instagram, pode procurar por lá, se quiser trocar uma ideia. Tem o link do meu WhatsApp lá também. E é isso. Beleza. Obrigado, pessoal, por acompanhar mais o Estourando a Bolha. Né? Não, hoje foi bastidores, confundi. Mas o bastidores da advocacia. Terça-feira vai ser o Estourando a Bolha. Acompanhe lá que vale a pena. Obrigado, Bruno, por topar o nosso convite. Eu que agradeço aí, espero que possa ter contribuído com alguma coisa aí para vocês. Tamo Oh, junto. tchau, tchau, gente. Tchau.